Nós estamos nos domingos do mês de maio refletindo sobre a família. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e faremos uma breve meditação. Temos ainda algum tempo. Efésios capítulo 6, os versículos 1, 2, 3 e o versículo 4. Efésios capítulo 6, os versos 1, 2, 3 e o 4. Vamos ler juntos. São apenas 4 versículos. Eu peço que o irmão abra a sua Bíblia, deixe aberta nesse trecho aí. Vamos ler juntos, a uma só voz e com nosso coração voltado para a família, para a nossa família. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelos cânticos entoados. Obrigado, ó Pai, pela palavra missionária de desafio que veio ao nosso coração, pelas orações, pelas leituras, Senhor, pela sua igreja. Damos-te graças também, de maneira muito especial neste mês, pela nossa família, Senhor, pela família sanguínea, pela família da fé. A nossa oração é de gratidão, que nos auxilie para que nós sejamos famílias missionárias, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos em Juízes, o capítulo 13, logo na abertura da nossa ordem litúrgica, um pouco da história de Sansão. E os irmãos conhecem a história de Sansão, e lá nos fala sobre Manoá, seu pai. A mãe não é mencionada. E quando o seu pai fica sabendo que a sua esposa teria um filho, nos diz a palavra no texto que nós lemos que a preocupação de Manoá foi quanto à questão da maneira de ser do seu filho. Então o trecho nos fala que Manoá, ele pediu a Deus que enviasse novamente o anjo para que ele pudesse saber sobre a formação, o que seria o menino que iria nascer. E lá no verso 8 de Juízes 13, nós lemos assim: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A preocupação de Manoá logo era com a educação do menino que iria nascer. E quando você lê já no Novo Testamento um pouco sobre Isabel e Zacarias, diz a palavra que Isabel também iria dar à luz. E Zacarias duvidou da palavra do anjo, então Zacarias ficou mudo. É o que nos fala o relato lá do Novo Testamento, lá em Lucas. E quando estava já nos dias de Isabel dar à luz ao filho, o menino iria nascer, o menino nasceu. A pergunta foi, na hora da circuncisão: vamos colocar o nome no menino do pai, Zacarias? E ela respondeu assim: não, ele vai se chamar João. E perguntaram por acenos a Zacarias, que ficara mudo, não podia falar, qual deveria ser o nome do menino. E Zacarias pediu uma tabuinha para escrever um recado, e colocou na tabuinha: o nome dele será João. João é o seu nome. E na mesma hora diz a palavra que a boca de Zacarias se abriu, ele deu glórias a Deus. Os vizinhos estavam ali, e diz o texto lá em Lucas 1, 57 a 66, que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor com aquela situação, e logo perguntaram: que virá a ser, pois, o menino? Esse menino vai ser o quê? Havia uma preocupação de Manoá quanto à questão do seu filho, a educação do seu filho, o que ele seria quando crescesse. Havia uma preocupação dos vizinhos ali, junto com Isabel, com Zacarias, o modo de ser do menino, que iria se chamar João.
Criar filhos, meus irmãos, é uma tremenda responsabilidade. Uma coisa é criar filhos para você. Outra coisa bem diferente é criar filhos para Deus. Nós vivemos como se os filhos fossem nossos, mas na verdade não são. Nós criamos filhos para Deus e pesa sobre nós essa responsabilidade. Quantos missionários estão no campo hoje que conheceram o Evangelho quando criancinha? E alguns até por boca dos seus próprios pais, eram discípulos dos seus pais. Os nossos filhos, eles não nos pertencem. Nós nos consagramos a Deus. E nós temos o dever de cuidar deles, para que eles sirvam a Deus e para que eles sirvam a humanidade. Não é para eu criar meus filhos para que eles se deem bem na vida, para que eles sejam bem colocados na vida, não. É para eu educar os meus filhos para servirem a Deus e também à humanidade. E o mês da família, meus irmãos, é um mês especial para tratarmos também disso. Já falamos do esposo, da esposa, da família no geral, mas da questão dos filhos. O texto de Efésios 6, 1 a 4, nos remete aos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, aquela igreja, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Então esse trecho da pena do apóstolo Paulo nos remete aos 10 mandamentos. E também ao nosso sagrado dever de honrar pai e de honrar mãe, coisas esquecidas nos tempos modernos. Valorizar a família, respeitar a família. E saber que a família, como nós já falamos anteriormente, ela é instituída por Deus. Ela não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Ela não nasceu na terra, ela nasceu no céu, como nos ensina o Gênesis e até o Apocalipse. E é interessante, meus irmãos, que os mandamentos dados a Israel e ao novo Israel, que é a igreja, eles foram apresentados lá no Êxodo ao povo de Israel em duas tábuas, as tábuas da lei. E na primeira tábua da lei, nós encontramos 4 mandamentos. Depois, na outra tábua, 6 mandamentos. E é interessante observar, numa pequena comparação, meus irmãos, que os 4 primeiros mandamentos, eles são referentes ao nosso relacionamento com Deus, a nossa relação com o Senhor. Primeiro trata da nossa relação com o Senhor, é o que está lá no Êxodo, capítulo 20, você pode depois dar uma folheada na sua Bíblia e conferir. E lá nós lemos: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura para adoração, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tem tudo a ver com Deus, com a relação com Deus. E esses 4 mandamentos, meus irmãos, eles foram resumidos pelo Senhor Jesus Cristo, diante da pergunta de qual era o maior mandamento. E diz o Evangelho de Mateus que o Senhor resumiu esses 4 mandamentos numa expressão só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus resumiu. E na segunda tábua da lei, nós encontramos os mandamentos referentes ao nosso relacionamento na sociedade. Olha que interessante. Primeira tábua, sua relação com Deus. A segunda tábua, as suas relações sociais. Olha a sabedoria do nosso Pai. E nós encontramos ali na segunda tábua da lei os mandamentos referentes ao nosso relacionamento com os homens. E é interessante que lá nós lemos: honra teu pai e a tua mãe, 5º mandamento. E na sequência: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás o que é do teu próximo. Relação com Deus, relação na sociedade. E esses mandamentos da segunda tábua também foram resumidos pelo Senhor Jesus Cristo, lá como o grande mandamento. O Senhor fala assim: primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o Senhor diz assim:
O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a sabedoria de Jesus Cristo. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí ele coloca exatamente isso. O judeu pensou que ele ia frisar algum. Guarda o sábado, faça isso, faça aquilo. Nada disso. Nada disso. Não é questão cerimonial, questão moral. Aí ele diz, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como você mesmo, relações sociais. O Senhor Jesus sintetizou de maneira sábia os mandamentos. O segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o Senhor Jesus diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei, todos os profetas. Olha a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Agora, tome nota de uma questão. E eu vou ser breve, antes que você durma, porque ninguém dormindo não, né? Presta atenção numa coisa. Propositadamente, a segunda parte do decálogo, que trata das relações sociais, começa justamente com isso: honra teu pai e a tua mãe. Sabe por quê? Porque as outras facetas dependem de se aprender a honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe não mata, não rouba, não adultera, não é falso testemunho, é berço, é relação com papai e com mamãe, é não terceirizar a educação. Olha a sabedoria do alto na questão dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Só depois vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é do teu próximo. Olha o cuidado na questão de honrar pai e mãe. O que nós aprendemos? Muito simples. É no relacionamento entre pais e filhos que todo relacionamento humano começa. Por que a coisa não vai bem na sociedade? Por que não há mais respeito nenhum? Por que se entra em escola e metralha todo mundo? Não se honra mais pai e mãe. É aí que começa a base da questão relacional na sociedade. Se aprende a não dar falso testemunho em casa. Se aprende a não roubar, matar em casa. O Paulo chama a atenção então dos seus leitores e da igreja hoje, fala: filhos, obedecer a vossos pais, honra teu pai e a tua mãe. E é no relacionamento, meus irmãos, entre filhos e pais, olha que interessante, que nós aprendemos a se relacionar com o próprio Deus. Porque Deus em Jesus se revela como Pai, como um Pai, é o próprio Pai. No Antigo Testamento, você observar bem, ele termina com uma maldição e uma promessa. A maldição diz que se os corações dos pais não estivessem convertidos aos filhos, se os corações dos filhos não tivessem convertidos aos pais, a terra seria ferida com maldição. O que nós vemos hoje na terra? O que nós estamos presenciando nos telejornais, nas escolas, no famoso primeiro mundo, onde tem educação exagerada, riqueza exagerada. O que nós estamos observando? Filhos que envergonham os seus pais, desonram os seus pais, envergonham a família, planejam assassinar os pais, netos matam os avós para comprar drogas, não há mais respeito com os pais, com os professores, com os pastores, com os governantes, e assim vai. Então, o respeito aos pais é a base de todo o respeito que é devido ao semelhante. Se não se sabe respeitar os pais, então a coisa está condenada. Por isso, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se você disse a alguém, não foi eu, se você não é um filho que honra seus pais, provavelmente você não será bom aluno. Se você é um filho que não sabe honrar os seus pais,
provavelmente, você não será um empregado de confiança. E se você é um filho que não sabe respeitar os seus pais, provavelmente, você não vai ser um chefe competente, um cidadão exemplar, um cônjuge fiel, um pai ou mãe amorosos, porque não aprendeu. Daí a importância de honrar pai e mãe. Paulo, quando fala de tempos difíceis, ele fala sobre isso. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Paulo está dizendo isso, tempos penosos. Sobrevirão tempos penosos. Nossos tempos são o quê? Penosos. Estamos o quê? Nos últimos dias. E olha o que Paulo fala: pois os homens, nesses últimos dias, em tempos penosos, os homens, os seres humanos, serão amantes de si mesmos. E diz assim: gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Aí diz assim: desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, e diz mais: sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade e negando o poder de Deus. Esses tempos virão ainda, meus irmãos? Esses tempos estão longe ainda? E é interessante que nessa listinha ele coloca filhos que não vão mais honrar os seus pais, porque é daí que procede todo tipo de relacionamento. E ao outro lado da questão, do texto que nós lemos, né? Diz assim, o verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Deixa-lhes à vontade, a ter uma alta educação. Não, o texto fala assim: mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Ao outro lado da moeda. Aí, no outro lado da questão, Paulo nos fala de pais que provocam seus filhos. Olha que interessante. A ira, ou os pais que irritam seus filhos. Pais que não amam seus filhos incondicionalmente, vamos dizer dessa forma. Pais que são injustos nas suas decisões, provocam o filho a ira. Às vezes constrange, envergonha no meio dos amigos. Infelizmente é uma verdade. Há muitos pais que não respeitam seus filhos, a sua individualidade. Alguns são superprotetores, estragam os filhos. O filho está coberto de erro e o pai o cobre de razão. Então, estão estragando os seus filhos na caminhada. O que é provocar o seu filho a ira? É exercer autoritarismo no lugar de autoridade. O que é provocar os seus filhos a ira? É resolver tudo no grito, ao invés do diálogo. É não definir limites, é deixar o filho solto, depois é reclamar do que o filho fez. Os pais, segundo a Bíblia, devem criar os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, educando com amor, através do próprio exemplo, tratando os seus filhos com sabedoria. Mas o que significa essa questão de educar o filho na disciplina do Senhor? É muito simples. Disciplina tem a ver com discípulo. Os meus filhos devem ser os meus discípulos. É para eu tratá-los com disciplina. Disciplina aqui é igual a discipulado. É um ensino amoroso, é um ensino coerente, curativo, uma restauração. Quando Paulo escreve aos Colossenses, com esse mesmo teor, Paulo diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Infelizmente, meus irmãos, há muitos filhos desanimados por causa dos seus pais. E há muitos pais desonrados por causa dos seus filhos. Essa é uma verdade. E o texto de Malaquias citado nos diz que a única maneira de quebrar essa maldição seria a presença do próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo.
João Batista, nos diz a palavra, veio preparar o caminho do Senhor. E de maneira profética, Malaquias fala que ele iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e assim traria paz, traria tranquilidade à família. Então, se quisermos que a segunda tábua da lei seja respeitada, não furtar, não adulterar, não matar, não mentir, não cobiçar, temos que investir no honrar pai e mãe e não provocar a ira dos nossos filhos. Salvamos a sociedade cuidando da casa, da mesa, do relacionamento em casa, na família. Não é novidade para ninguém que a sociedade não vai bem, que a família não vai bem. Há desonra lá fora nas relações, que há desonra dentro de casa. Então, se eu quero salvar a sociedade, é bobagem ficar preocupado com doutorado, com PhDs, com congressos, com seminários. Eu tenho que cuidar da minha casa, da família, da mesa, dos filhos. Se eu quero uma família missionária, começa dentro da minha própria casa. A família é que dá contorno à sociedade, é que dá contorno a toda a igreja. Eu vou ter um Brasil temente, eu vou ter uma política sadia, restaurada, na medida em que eu cuidar da minha casa, preparar os meus filhos, ensinar sobre honra, e não provocá-los a ira. A partir dali, como se fosse uma nascente, eu vou despoluir todo o rio. Tenho que botar os meus olhos para a família. Então, somente para a família. Aqui está o segredo de toda a sabedoria. Pedir a orientação de Deus para cuidar da minha família. Por isso que eu citei Elcana. Manoá. Citei Manoá no início. Quando ele fica sabendo que a esposa ia conceber, ele fica desesperado. Mulher, eu tenho que falar com esse homem. E ele clama a Deus e o anjo, o mensageiro, vai falar com ele. Ele pergunta, e aí? Como que vai ser? Como que eu devo cuidar desse menino? Qual é o comportamento dele? O que eu posso fazer? E quando João nasce, de Isabel, Zacarias ainda muda, os vizinhos chegaram, viram tudo e perguntaram, o que vai ser desse menino? O que será desse menino? Interessante a gente pensar nessa linha. É para eu educar os meus filhos para servir a Deus e a humanidade. A vocação da família é servir a Deus e a humanidade. As ferramentas Deus vai conceder em sua sabedoria. Mas eu preciso, dentro da minha casa, aprender a honrar o meu pai, a minha mãe, e a não provocar os meus filhos a ira. E ensinar na minha casa, como se fosse um laboratório de relacionamento, para que a escola seja abençoada, para que no trabalho o trabalho seja abençoado, para que as minhas relações sejam abençoadas, para que a igreja seja abençoada. Começa ali. Propositadamente, então. A segunda tábua começa com isso. Na questão relações sociais. Aprenda em casa. Em casa é o laboratório. Da mão do Senhor, seja com nossos filhos e com as nossas filhas. Nessa jornada. E que nós tenhamos muitos missionários. Discipulados pelo pai e pela mãe. Já pensou que bênção? Quando você começa a estudar a biografia de missionários, você vai observar que sempre teve um pai e uma mãe ali, orientando. Raras exceções, né? Orientando. Alguém disse assim em relação a pais e filhos, educação. Presença vem antes de presentes. Os pais, para compensar a ausência, enchem os filhos de presentes. Criam um monstrinho dentro de casa e solta para a escola, para a sociedade. Aí não paga a conta. Aí quando a criança chega na adolescência, já não se educa mais adolescente, educa a criança, a conta bate a porta. E você não pagou a conta. Então diz um texto assim, presença vem antes de presentes. E diz mais o texto, relacionamento vem antes de regras.
Quando eu me relaciono com as minhas crianças, as regras são doces. A lei do Senhor é doce, não tem peso nenhum. Relacionamento vem antes de regras. E alguns conselhos para os pais que farão diferença na vida dos seus filhos. Alguém escreveu. Primeiro, cuide, papai e mamãe, cuide de sua própria comunhão com Deus. Por quê? Porque se você cuidar da sua própria comunhão com Deus, saiba o seguinte, que os filhos são grandes espectadores dos pais. Tem pequenininhos te observando. Deixa o seu filho te surpreender de joelho em oração. Deixa o seu filho te surpreender lendo a Bíblia. Seja exemplo, seja modelo. É uma ilustração que eu pelejo para não contar, mas eu não consigo ficar sem contar a ilustração. 3 crianças conversando, batendo papo no quarto. E o pai chegou do trabalho. E isso é uma revista evangélica. Quando ele chega do trabalho, ele vê a porta do quarto entreaberta. E ele chega e vê no tapete o filhinho dele, 2 coleguinhas conversando e brincando. E quando ele vai se apresentar ali, ele escuta uma conversa e ele pensou, vou ouvir a conversa. E ficou ali ouvindo a conversa. Um coleguinha falou para os 2 assim, olha, meu pai é muito importante. Por que seu pai é importante? Meu pai conhece o prefeito da cidade, meu pai é importante. Ele joga futebol como prefeito da cidade. Aí outro coleguinha falou assim, nada, meu pai é muito mais importante, meu pai conhece o governador. Aí o pai que eu te espiava ficou com o coração nas mãos, porque agora era a vez do filho dele falar. O filhinho dele falou o seguinte, nada gente, meu pai é muito mais importante, meu pai conhece Deus. Tem espectadores na sua casa te observando. Tema a Deus, cuide da comunhão com Deus. Não tenha medo de disciplinar o seu filho. Discipline o seu filho com sabedoria. Ensine liberdade com responsabilidade, disse alguém. E citou Provérbios 29:15. A criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Hoje a psicologia moderna diz que é para deixar a criança entregue a si mesma. A Bíblia fala que não. Aproveite todas as oportunidades para ensinar a seus filhos sobre o amor de Deus. Não seja incoerente com eles. Temam a Deus. E filhos, honrem aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, cuide bem dos seus pais. Mostre respeito aos seus pais. Ore por eles. Vivam de forma diferente. Aprenda a perdoar. E se você, se vocês, filhos, honrarem os seus pais, disse alguém, suas orações serão ouvidas. Os seus filhos, para você no futuro, trarão alegria. A sua vida será longa. E se você honrar o seu pai, você vai ser abençoado por Deus. Por isso, o decálogo, na segunda tábua, é honrar pai e mãe. Meus irmãos, a nossa oração é que o Senhor esteja abençoando a nossa família. E que ali haja respeito, haja bom relacionamento, haja cuidado mútuo, haja disciplina do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui àquela igreja e ao nosso coração. Eu sonho com uma terceira igreja lotada, com a visão em ampla. Mas o que vai nos dar isso não é a metodologia e métodos. O que vai nos dar isso é famílias consagradas, que abraça o seu oikos, a sua vizinhança, ministra ao outro, prepara os seus filhos. Porque tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Eu preciso aprender a cuidar da fonte, porque não tem um rio poluído. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós tenhamos famílias consagradas.
que possamos enviar missionários para a honra e glória do nosso Deus. E que a nossa nação seja abençoada. Essa é a nossa oração. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé para falarmos com Deus numa oração. E nós vamos orar nesse instante.